Bom, então hoje a gente vai falar sobre a construção do gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Para construir o gráfico de uma função quadrática, nós devemos seguir o passo a passo que eu vou explicar aqui, tá? Eu estou partindo do princípio que você já entende o que é uma função quadrática, uma função do segundo grau, que você já entende que você precisa saber como você vai resolver uma equação de segundo grau, você já sabe identificar os coeficientes, você já sabe calcular o valor do delta, você já sabe calcular a fórmula de Bhaskara. Eu estou partindo desse princípio, tá certo? Então, baseado nisso, você precisa seguir esses 3 passos para conseguir construir o gráfico de uma função quadrática. Quais são eles, Célio? O primeiro deles, você precisa encontrar as raízes da função, que a gente chama de zero da função. O segundo, você vai verificar se o a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, se ele é positivo ou negativo. Por quê? Se ele for positivo, o desenho fica voltado para cima, a gente diz que é a concavidade. A concavidade fica voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade fica voltada para baixo. Eu vou te mostrar logo ali na frente. E por último, você precisa aprender a calcular o vértice. Como o desenho é uma parábola, é uma curva, a gente precisa de no mínimo 3 pontos para desenhar essa curva perfeitamente. Esses pontos vão ser as raízes da sua função e vão ser o vértice, o par ordenado do vértice, tá? E aí, para calcular o x do vértice, a gente usa a formulazinha menos b sobre 2a. Vamos lá. Para calcular o y do vértice, é preciso substituir o x do vértice, que você acabou de encontrar, na sua função, que é a função que você teria desde o início, e achar o par ordenado. Achando esse par ordenado, você teria esse terceiro e último ponto. Então eu tenho as duas raízes, tenho o vértice, eu consigo fazer o meu desenho, tá? Não esqueça, se o a é positivo, então o meu desenho é voltado para cima, se o a é negativo, o meu desenho é voltado para baixo. Então vamos tentar ver esse exemplo aqui e entender todo esse conceito junto de uma vez só. No exemplo a gente diz o seguinte, ó, construa o gráfico da função f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Aqui eu já tinha igualado a zero para facilitar a vida do aluno, mas no normal ele aparece só assim, tá? O primeiro passo que você vai fazer é exatamente o quê? Encontrar as raízes da função, o zero da função. Para encontrar as raízes, eu vou igualar essa equação aqui, ó, a zero. E aí, fazendo isso, eu chego numa equação do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Identifico os coeficientes, calculo o valor de delta, calculo a fórmula de Bhaskara, tá? Existem outras formas? Existem. Mas vamos no tradicional, vamos no que funciona. Então, ó, identificando aqui, ó, o a vai valer 1, porque é o número que acompanha o x ao quadrado. O b vai valer menos 6, que é o número que acompanha o x. E o c vai valer 5. Depois eu vou lá para o delta, aquela formulazinha que a gente já sabe. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou trocar o B pelo menos 6, o A pelo 1 e o C pelo 5. E vou fazer as contas. Então vai ficar assim, ó. Menos 6 elevado ao quadrado, porque eu troquei o B pelo menos 6. Menos 4 vezes o 1 vezes o 5. Agora eu vou fazer essas contas aqui. Lembrando que primeiro eu vou fazer essa potência e que isso daqui tudo é uma multiplicação. Então essa potência, menos 6 elevado ao quadrado, é menos 6 vezes menos 6, que vai dar mais 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Achei o valor do delta. Agora que a gente já achou o valor do delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que também é uma formulazinha que a gente já sabe. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Vamos substituir o b pelo menos 6, que a gente já tinha colocado aqui, o delta pelo valor que a gente achou, que é o 16, que está aqui, e o a pelo 1, que a gente também já colocou aqui. Então, mesma ideia, troco as letras pelos números e vou fazer as contas, tá? Esse menos é da fórmula, ele sempre entra, então ele está aqui fora, ó. O b vale menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que vale 16, sobre 2 vezes o a, que vale 1. E aí, primeiro eu vou resolver esse conflito de sinais aqui, que fica positivo, mais ou menos a raiz quadrada do 16, que é 4, que 4 vezes 4 dá 16, sobre 2 vezes 1.
Aqui, ó, chega a hora da gente separar. Eu costumo dizer que para cima leva o sinal de mais, para baixo leva o sinal de menos. Então, para cima vai ficar 6 mais 4, tudo isso dividido por 2. Para baixo vai ficar 6 menos 4, tudo isso dividido por 2. 6 mais 4, 10, que por 2 dá 5. 6 menos 4, 2, que por 2 dá 1. Aqui você encontrou os dois primeiros pontos que você precisa para marcar no seu gráfico, que são os pontos que vão estar no eixo X, são os zeros da função, beleza? Então você vai marcar o ponto 1 e o ponto 5 no eixo do X, que é o eixo que fica na horizontal. O segundo passo, nessa mesma função aqui ainda, é a gente ver se o A é positivo, e aqui no caso o A vale 1, 1 é positivo, então o A ele vai valer 1. E aí a gente sabe que ele vai ficar virado para cima, o meu gráfico, o meu desenho vai ficar virado para cima. Por último, no terceiro passo, como a gente viu, é você calcular o valor do vértice. Então, a fórmula do x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Sério, quem são essas letras? São as mesmas letras daqui, ó. É o mesmo b que você já encontrou que vale menos 6 e o mesmo a que você já encontrou que vale 1. Então agora você vai fazer aqui, ó, menos o menos 6 sobre 2 vezes 1. Molezinha, conflito de sinais, sinais negativos, menos com menos vai dar mais, então ficou 6 sobre 2, que vai dar 3. Só que aqui, ó, é um ponto importante. Aqui o que você encontrou foi o x do vértice. Só que eu preciso do par ordenado, eu preciso do x e y. Como é que eu vou fazer para encontrar o y, Célio? Molezinha. Você vai substituir esse x na sua função. Então você vai fazer ó, o y do vértice, ele vai ser a mesma coisa que o quê? Que o f de 3. Lembra, quando você tem o valor do domínio, que é o númerozinho que está dentro do parêntese, basta você substituir o x por esse número e fazer as contas. Então, ó, era x ao quadrado, vai virar 3 ao quadrado. Menos 6 vezes o x, menos 6 vezes o 3, mais 5. Fazendo essa conta, 3 elevado ao quadrado dá 9, menos 6 vezes 3, 18, mais 5. Aqui a gente tem menos 9 mais 5 vai dar menos 4. Então agora sim eu tenho um par ordenado. Eu encontrei o par ordenado do meu vértice, 3 e menos 4. Esse é o par ordenado do meu vértice. Agora eu tenho os 3 pontos. Quase que não sai 3. Agora eu tenho os 3 pontos que eu preciso para poder construir o meu gráfico. Eu tenho as raízes e eu tenho o vértice. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar? Transportando essas informações que a gente tem agora para o nosso plano cartesiano, ficaria como? Ó, então eu marquei aqui o ponto 1, que é a primeira raiz que eu tenho, o ponto 5, que é a segunda raiz que eu tenho, e me falta encontrar o vértice, que a gente marcou aqui, 3 e menos 4. Então, ó, 3 no x, menos 4 no y. Eles vão se encontrar aqui. Lembra que, para ordenado, o primeiro número é sempre do x, o segundo número é sempre do y, tá? E agora que eu tenho esses 3 pontos e tenho a informação de que o A é positivo, eu sei que o desenho tem que ficar virado para cima. Então, eu vou fazer o desenho virado para cima, passando por esses 3 pontos aqui, exatamente como ficou, tá certo? Agora, para você ver se você entendeu mesmo, você tem que praticar. Então eu deixei esses exercícios aqui, ó. Desenhe o gráfico das funções abaixo. A primeira função, x ao quadrado menos 2x menos 8. A segunda função, menos x ao quadrado mais 4x. O que eu quero que você faça? Que você lembre dos 3 passos que a gente precisa. Então, primeiro aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer as raízes dessa função, você vai fazer o zero dessa função para encontrar quais são as raízes da equação. Depois, você vai ver se o A é positivo ou negativo, para saber se o desenho está virado para cima ou para baixo. E, por último, você vai encontrar o vértice, que nem a gente fez aqui. Você vai encontrar o x do vértice através da fórmula menos b sobre 2a. Quando você tiver o valor do x, você vai substituir na função para encontrar o valor do y. E aí vai fazer o seu desenho. Fechado?